Olá, turma! Tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. E é isso aí. Vamos para mais uma aula de história? Olha só, hoje nós já estudaremos a aula de número 15. Estamos aí na semana 11 e esse conteúdo está presente no capítulo 1. Se liga nisso. Ok? Então, se você não está com seu livro didático, corre lá, recolhe esse livro e abre teu livro no capítulo 1, ok? Então estamos aí caminhando já basicamente para o finalzinho, para a compreensão do finalzinho da Idade Média, desse período muito mais de declínio, ok? Estão prontos para a aula de hoje? Vamos lá então. Sem delongas, né? Vamos iniciar a nossa aula. Essa aulinha que pretende nos apontar já o caminho final aí da Idade Média, com crises bem profundas, crises que levaram ao final da Idade Média. Então, como roteiro de aula, nós vamos estudar um pouquinho ali, relembrar aspectos das cidades medievais, como e onde surgiram as novas cidades, os burgueses, quem eram esses indivíduos. A universidade, vamos aprender a ver a universidade como esse espaço medieval, que surge aí, essa invenção da Idade Média, a crise do século XIV, e aí esse aspecto muito mais de fome como uma parte dessa crise na Europa. Opa, deixa-me só ajustar aqui rapidinho. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho, porque comprometeu, né, a visualização, mas não tem problema nenhum, ok? Não tem problema nenhum, resolvido então o defeito ali no ajuste da tela. Olha só, então o primeiro aspecto que nós precisamos lembrar, já apontar na aula de hoje, são exatamente onde surgiram as novas cidades. Se recorda o seguinte, vamos recapitular. Até aqui nós estudamos o que, professora? Estamos estudando a crise do mundo feudal. Lembrando que feudalismo foi esse modo de organização da política, da sociedade e da economia durante aquele longo período que a professora já apresentou para vocês, naquele intervalo ali de 1000 anos, chamado de Idade Média. Muito bem. Então, essa história da Europa medieval, e lembrando que quando falamos de Idade Média, não estamos estudando a Idade Média oriental ou asiática, mas a Idade Média europeia, ok? Porque esse modo de organização, esse fenômeno que foi chamado de Idade Média, se assim podemos dizer, ele não aconteceu exclusivamente na Europa, não é um feito europeu exclusivo, ok, galerinha? Então, pensem desse modo, estamos estudando Europa medieval, né? Europa a partir ali da Idade Média, a partir da Europa. Então, essa crise, esse período longo, foi dividido em duas etapas, sendo do século I até mais ou menos século IX, barrando século X, foi chamada de Alta Idade Média, ou seja, quando a Idade Média alcançou o seu ápice ali e se consolidou como um sistema. Lembrando ainda, é importante, caso você tenha esquecido, que o aspecto mais interessante ali, que vai consolidar as relações na Idade Média, foi a suzerania e a vassalagem, que é até a parte central ali, por assim dizer, do filme que vocês estão fazendo, o trabalho. Então, pensem nesse aspecto. Outro aspecto interessante é que a segunda parte desse tempo histórico, chamado de Idade Média, vai acontecer entre o século X até o século XIV. E esse período foi chamado de Baixa Idade Média, ou, se podemos compreender, de declínio da Idade Média. Então, nós, na nossa aula, nas últimas aulas aqui, em que estamos estudando, especialmente a aula 14, 15 e 16, nessas 3 aulas nós estamos tratando exclusivamente dos eventos que levaram ao declínio desse tempo histórico, ok? Então, feita essa retomada de assunto, vamos entender que nesse período de Baixa Idade Média, de declínio da Idade Média, já no finalzinho ali, depois do século X,
vão surgir cidades. Nós já apontamos isso em uma das aulas anteriores, quando estudamos ali a consolidação do mundo feudal. Tá? E novamente o tema das cidades reaparece quando estudamos crise. Então vejam que é um tema interessante para ser observado. Onde surgiram essas cidades medievais? É importante lembrar que elas começam a se consolidar como um tal a partir do século X, outras em outros aspectos mais fortes a partir do século XII. Onde essas cidades surgiram em qualquer canto, a partir da vontade do senhor feudal? Não, o cara não tinha essa vontade toda. Essas cidades surgiram por um aspecto de providência não seria a palavra mais adequada, mas circunstância. Vejam só, as rotas comerciais, essas que nós já também tratamos, que foram muitas delas abertas ali pelas cruzadas católicas, ao longo dessas rotas comerciais que marcaram assim a Europa, surgiram cidades. Era circunstancial. Imagina, se você tem uma rota de comércio onde passam servos, onde passam mercadores, comerciantes, naturalmente tu vai ter uma aglomeração muito grande ali, né? Um ajuntamento de pessoas. E aí esses grupos começam a se mobilizar e as cidades vão surgir. Primeiro, ao longo das rotas comerciais. 2, nos lugares onde as feiras eram realizadas. Lembra que na aula passada nós trabalhamos o conceito de feira medieval? Certo, muito bem, então se recorde desse detalhe. Depois elas vão surgir nos arredores dos castelos, nos arredores dos mosteiros e no entorno das grandes propriedades senhoriais ou propriedades feudais. Algumas dessas cidades, turma, tinham portos e grandes centros comerciais. Então vamos retomar aí alguns aspectos. Se recordam que, assim como as rotas comerciais, muitas delas foram abertas pelos cavaleiros medievais, se recordam disso? As cidades surgiram nesses pontos estratégicos. É importante recordar também que as feiras medievais, elas surgiram, muitas dessas, também em encontro, né? No ponto de encontro, nas encruzilhadas entre uma rota comercial e outra. Essas feiras tinham duração, elas eram nômades, ou seja, elas não eram fixas, elas mudavam-se o tempo todo e também tinham cidades específicas, cidades onde cresceram em torno de feiras. Essas feiras não são como as feiras que hoje nós concebemos em nossa cabeça, né? Que nós temos presentes nas nossas cidades. Mas imagina um grande movimento de comércio que atraiam pessoas dos mais variados lugares do planeta ali, pensando Europa, Ásia e África, que se reuniam, né? Que viajavam longas distâncias para comercializar. É importante lembrar que nesse aspecto nós já trabalhamos, vai surgir uma figura nova no comércio europeu chamado o mercador. Então o mercador vai ser esse cara que vai surgir nesse cenário de rotas comerciais e o crescimento da feira e do comércio medieval. Muitas em torno dos mosteiros e dos castelos. Lembrando que os senhores feudais, grande parte deles moravam aí em grandes castelos, né? Então nós vamos ter que a nobreza medieval, ela morava em castelo para mostrar o grande poder que ela possuía como senhora feudal. Então essa nobreza era uma senhora feudal e a manifestação desse poder também se dava através das construções. Outra construção que atraía esse espaço para a construção de cidade foram as cidades, as propriedades senhoriais. É interessante lembrar que, olha, acompanha comigo aqui, os comerciantes, eles eram obrigados a pagarem uma taxa para atravessar as cidades em regiões em que pertenciam aos senhores feudais. Imagina só que a cidade, ela nasceu em um território que pertencia ao senhor feudal. Professora, mas aí quase todos os territórios eram senhoriais. Muito bem, quando não pertenciam à nobreza, pertenciam ao clero. E aí nós vamos ter um fenômeno, né, que vai ocorrer ali nas cidades. Muitas cidades chamadas de comunas, elas reagiram aí a
estou facilitando para você ler, para você acompanhar, muitas dessas cidades tornaram-se independentes. Por quê? Porque elas se negavam a pagar impostos ao senhor feudal, porque surgiam em terras que pertenciam aos nobres. Ok? Avancemos então. Só trazendo essa imagem, eu já apresentei no passado. Esse é um burgo, tá? Esse é um burgo medieval. Vejam que os burgos, eles são cercados, tá vendo? Por fortes muralhas. Qual era a ideia presente aqui? Proteger contra saques, tá? Então os burgos, olha na foto 2, olha isso, é o tamanho dessa fortaleza medieval. Então esses burgos eram verdadeiras fortalezas medievais. Se recordem que essas cidades, elas nascem com esse aspecto, e a professora trouxe o seguinte, que grande parte, várias dessas cidades eram cercadas por altas muralhas, formando um núcleo chamado de burgo. Então esse núcleo urbano, a princípio, foi chamado de burgo. Por isso, está no nosso roteiro de aula que vai surgir a expressão burguês, usada como referência aos comerciantes ou aos artesãos que viviam nos burgos. Então, a princípio, a vida na sociedade medieval, ela era muito mais rural. Essa vida acontecia dentro dos mosteiros e dos castelos, porque não havia esse conceito, até o século X, não havia esse conceito de vida urbana que nós temos hoje. Onde você mora, na cidade, esse conceito de vivência em cidade não havia. Com o fortalecimento desses burgos, que são esses espaços cercados aí, e muitos deles estavam em torno de castelos, mosteiros e etc., com esse fortalecimento dos burgos, nós vamos ter, então, o princípio aí de consolidação de algumas cidades. Mas recordando que estamos falando do Ocidente, galerinha, não esqueçam. Professora, então é só do Ocidente? Sim, porque lá no Oriente, se recordam que Constantinopla já era Constantinopla no século V, uma cidade com 1 milhão de habitantes. Roma, no passado, teve 1 milhão de habitantes por volta do século 100, aliás, do século I. Do ano 100, tá? Então nós vamos ter essas cidades no passado muito movimentadas, não esqueçam desse detalhe. Mas essa questão do surgimento do burgo como esse espaço urbano é algo que ocorreu na Europa. Ficou claro, turminha? Não fiquem com dúvidas. Surgindo dúvidas, entra no fórum que para cada sequência de idade que foi criado e faça lá a sua pergunta e a professora, com muito carinho, vai responder a sua dúvida. Então, quem moravam nesses burgos, professora? Artesãos e comerciantes. Porque se recordam, as outras categorias profissionais, se assim podemos dizer, moram nos espaços do senhor feudal. Lembram? No manso senhorial, no manso servil e nas terras comunais. Essas terras, esses espaços aí, estavam reservados aos servos, aos vilões e aos escravos. Além dessas três categorias, nós vamos ter também artesãos comerciantes. E esses outros dois grupos moravam nos burgos. Então nós vamos ter que lá nas terras do senhor feudal, lá no campo mesmo, no núcleo mais rural, por assim dizer, moravam esqueci a palavra, né? Vilões, escravos e servos. E nas cidades, comerciantes e artesãos. Ok? Para marcar bem clara essa diferença. Então, o crescimento do comércio, acompanha com a professora, e do artesanato surgiu para que os burgueses ficassem independentes dos senhores feudais. E aí nós vamos entender basicamente todo o conteúdo de história, né? As nuances aí, os enredos dessa novela medieval que estamos vivendo nesses dias todos. Então vejam só, a princípio, no início, né, dessa relação entre burgo e feudo, porque lembra, de novo,
burgo é esse espaço, esse núcleo onde basicamente residiam artesãos e comerciantes que surgiu em torno dos castelos, dos mosteiros, etc. Isso é um burgo. E feudo é o lugar do senhor feudal e nele moravam milhares de pessoas que trabalhavam nas terras comunais, nas terras senhoriais. Sempre esqueço a terceira frase. Terras comunais, manso servil e terras comunais. Então veja só, marcou essa diferença, galera? Tá bem clara essa diferença para você? Então sigamos. Então, esses burgueses, eles pagavam tributos aos nobres e ao clero. Acompanha com a professora, tá? Pois viviam nas áreas administradas por eles. Em troca, esses burgueses pagavam. Em troca, os burgueses negociavam o direito do livre comércio, da proteção militar, da liberdade para administrar a cidade. Só que muitas vezes a autonomia das cidades foi conquistada por meio das lutas. Então, veja só, vai surgir, então, esse núcleo urbano, esse núcleo, né, de moradia, chamada burgo, que pagavam essas taxas aí. Só que vai chegar em determinado momento que essas cidades estarão cansadas de pagar taxas aos senhores feudais e vão lutar para conquistar suas liberdades. Avancemos. As cidades que se tornaram independentes ficaram conhecidas, acompanha, eu vou afastar para que você veja a leitura, tá? Ficaram conhecidas como comunas e na Península Itálica como repúblicas, ok? Os moradores dessas cidades elegiam um governo que cuidava da administração e da defesa. Os burgueses mais influentes ocupavam os principais cargos administrativos, elaboravam leis, criavam tribunais e cobravam impostos. Acompanhou? Então, algumas dessas cidades tornaram-se independentes. Na França, essas cidades que ganharam independência, libertando-se dos impostos pagos ao senhor feudal, foram chamadas de comunas, e na Itália foram chamadas de república. Ok? E é natural, professora, por que república? Até pela expressão, pela presença da língua do latim como língua oficial. Né, do latim significa coisa pública. Então, essa república, essa expressãozinha que significa coisa pública, significa de todos. E é interessante observar que esse fenômeno da república, dessas cidades com esse aspecto muito mais de liberdade administrativa, surgiu na Itália. É até, por assim dizer, compreensível, uma vez que na Itália nós temos um outro aspecto de Idade Média, uma vez que não havia reinos. As cidades eram administradas por burgueses poderosos. E outro detalhe, todas as cidades, Siena, Veneza e etc., essas cidades, Gênova, todas elas eram cidades autônomas, livres uma da outra, sem dependência a ninguém. Eram cidades administradas por grandes e poderosos burgueses que viviam de uma relação comercial muito próxima com o Oriente, ok? Especialmente com os árabes. Ficou claro, turma? Então, na Itália, cada cidade é autônoma, era independente. E se você se recorda bem do conceito de cidades-estados gregas, você pode aplicar aqui para facilitar o entendimento, porque vai ajudar, ok? Vamos avançar então, porque já estamos com alguns minutinhos de aula, tá? E as primeiras universidades, professora, ainda falando desse declínio medieval, sim. Na Idade Média, a cultura, o ensino, o saber, estavam todos eles subordinados aí à Igreja Católica. Estamos no século XII, mais ou menos, e essa relação de subordinação está aí a cargo da Igreja Católica. A educação não era para todas as pessoas, ela estava reservada aos jovens que queriam aí seguir a vida religiosa, ela estava muito mais presa aos mosteiros. E a maior parte da população era analfabeta. Veja que nós estamos falando de uma Europa ocidental do século XII. Professora, mas nós já estudamos que lá no Oriente
Lá no Oriente, Constantinopla já tinha universidade no século V, sim. Já tinha universidade no século V e no século VI. O rei já tinha ali estabelecido princípios de educação em todas as províncias. Então, nós estamos falando, essas comparações servem para marcar a diferença das circunstâncias, né? Cada sociedade desenvolveu-se de modo diferente, com suas particularidades, galera, isso mesmo. Então, a partir do século XII, vão surgir na Europa Ocidental esse princípio de universidade. O nosso livro didático vai dizer, e nós estamos estudando, né, galera? Não se recorda o capítulo 1 do livro, ele vai trazer o seguinte, deixa eu abrir para vocês. Lá na páginazinha 18, na página 18. Então ele vai trazer que das universidades todas que surgiram a partir do século XII na Europa, a mais antiga, é a de Bolônia, tá? A mais antiga dessas universidades. Ok, avancemos então. E aí nós vamos chegar no ponto central da nossa aula, o ponto central, galera. Qual é, professor, o ponto mais importante da aula? Percebemos que essa Europa, ela vai entrar numa crise profunda. Veja, as relações feudais, elas eram muito complexas, baseadas numa relação de dependência, né, chamada de suzerania e vassalagem. Muito bem, galera. Porém, assim como aconteceu lá em Roma, aquela crise drástica, né, dramática, que arrasou com Roma, essa crise parecida vai assolar, né, vai assombrar a Europa medieval. Só que com um detalhe, não haverá êxodo, né? Não haverá êxodo nem urbano, nem êxodo rural. Vai acontecer algo muito mais dramático, tá? Algo muito mais dramático, galerinha. E se você quiser entender um pouco mais desse momento dramático da Europa, a professora deixou um link, tem um filmezinho, se você quiser assistir, intitulado Peste Negra, é da History, muito interessante o filme, vale muito a pena assistir se você tem curiosidade sobre esse momento da história medieval. Então veja só, já chegamos aqui no ano 1000 e só para retomar, entre os anos 1000 e 1300, aí, 3 séculos, aí nós vamos ter a Europa prosperou, tá? Essa prosperidade da Europa se deu pelo crescimento dos burgos em função das cruzadas que traziam especiarias do Oriente e da Ásia. Então, essas cruzadas movimentaram aí o comércio europeu. Se houve movimentação do comércio, vai surgir uma nova categoria profissional chamada de mercadores, vai haver fortalecimento das atividades artesanais e etc. Então, foram aí 300 anos de muito crescimento populacional e econômico na Europa. A Europa estava começando a se libertar do jugo aí dos anos iniciais depois da crise de Roma no século V. Mas tudo que é bom dura pouco e durou um pouquinho na Europa. Porque logo no início do século XIV, a Europa vai passar por uma crise prolongada e dramática, se por assim não dizer, a maior das crises já vividas na Europa. O que vai marcar essa crise agora não é o êxodo, como aconteceu no passado com Roma, mas o que vai marcar essa crise serão a fome, as doenças, né, de modo epidemiológico, assim, ela cresce de modo pandêmico, e as revoltas sociais. Tá? Então, são 3 fatores que vão marcar o declínio da Idade Média. Como nós estamos estudando declínio, veja só, são esses fatores. Então, nós vamos ter que fatores levaram a essas crises. A oferta de alimento era insuficiente para atender a população cresceu demasiadamente, os núcleos urbanos tornaram-se muito pesados, muita gente morava nas cidades e pouca gente no campo para produzir alimento suficiente para toda essa demanda. Uma vez que a vida rural estava presa, o produto que era feito, né, os produtos ali
produzidos no campo não tinham uma função de comércio, de serem feitos para o comércio. Eles eram feitos para atender às necessidades do senhor feudal e também necessidade de sobrevivência da própria família. E as cidades não produziam alimentos. Os alimentos eram produzidos no campo, nas terras, repetindo, no manso senhorial, no manso servil e nas terras comunais. E aí as cidades ficaram sobrecarregadas com uma demanda muito grande de gente e poucos produtores de alimentos para atender tantas pessoas. Outro detalhe é que entre o século XII e XIII, a Europa vai passar por um período de crises de chuvas torrenciais muito grandes que vão destruir com plantações e colheitas. E por fim, muitas áreas de plantios na Europa desse período foram reservadas à criação de ovelhas para extração de lã, não reservando espaço para as plantações. E aí nós vamos ter então que nada podia ser diferente do que uma crise. E aí nós vamos chegar num momento mais dramático, né? A Europa vai passar por aquilo que ela chamou de peste negra ou da morte. Entre os anos 1348 e 1350, cerca de um terço da população da Europa morreu vítima da peste negra. A doença, ela se alastra, se origina no Oriente e chega à Europa através de ratos infectados por uma bactéria que eram transportados, esses ratos transportados dos navios dos mercadores. Se recordam que o comércio vai movimentar ali a Europa e esses mercadores vão então estar aí vindo nos navios desses mercadores, esses ratos contaminados vão contaminar a Europa. E a população já estava desnutrida pela fome, se recordam que nós comentamos ainda há pouco. As condições de higiene na Europa eram péssimas, não havia sistema de coleta de lixo, tampouco havia rede de esgoto, o que favoreceu a proliferação da doença. Essa é uma foto, né, de uma vestimenta de um médico utilizando uma máscara. É interessante lembrar que essa roupa médica que está sendo usada aqui, ela é do século XVII. Como assim, professora, se estamos no século XIV e essa roupa é de 3 séculos depois? Sim, galera, exatamente. Por quê? Porque a doença ela não vai ser contida no século XIV. Ela vai permanecer aparecendo isoladamente em alguns aspectos, em alguns lugares do planeta. E no século XVII ela volta a assombrar a Europa. Ok? Ela vai voltar a assombrar a Europa novamente, tá? Essa roupa ela é composta por essa máscara, né? Com esse bico. Esse bico ele tá repleto de cânfora, né? De perfume, de ervas, para diminuir o fétido cheiro que exalavam dos corpos doentes, né? Dos corpos arrasados pela peste. Porque a peste provocava erupções na pele com feridas, por isso chamada de peste negra, e o indivíduo morria aí depois de contaminado num prazo de 7 dias e a contaminação era absurdamente alta. Aí nós temos uma foto, uma ilustração do ano de 1349, onde os chamados Irmãos da Cruz caminhavam pelas ruas da cidade holandesa de Dominique, enquanto se autoflagelavam, pedindo clemência e misericórdia divina para conter a peste. Então a peste na Idade Média, ela foi encarada por um castigo divino. E muitos indivíduos acreditavam que Deus precisaria intervir para que a peste desaparecesse. Lembrando que estamos falando de uma Europa medieval, de uma Europa feudal. Ok? Aqui nós temos um pouquinho, eu trouxe um mapa da peste negra. Há aqui um detalhe também. Ela também é chamada de peste bubônica, tá? Então veja só, esse é o mapa. Aqui embaixo eu tenho só uma informação, que é o mapa do alcance da peste negra. O que está em verde são cidades com menor surto. E o que está em vermelho mais escuro são cidades a partir do ano 1347. E olha só
como ela se espalhou, galera. Olha só, após 1351, olha o tanto. Veja só. Professora, por que algumas cidades não foram tomadas pela peste? Porque eram cidades isoladas, muito mais isoladas, ok? A professora trouxe um videozinho e eu quero que nós assistamos aí o videozinho sobre a peste negra, ok? Acompanha comigo. Eu vou sair. Sejam bem-vindos à Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E não tenha medo de dar play nesse Nerdologia sobre a maior pandemia da história, a peste negra. Pandemias e epidemias costumam ser um assunto para o Átila, que já fez vários Nerdologias sobre isso, inclusive sobre o coronavírus. Ainda assim, a disseminação de doenças em grande escala também traz impactos históricos nas sociedades, na economia e na cultura. Talvez a que mais represente isso é a peste negra, nome pelo qual ficou conhecida uma pandemia de peste que teve sua maior disseminação no século XIV e com enorme impacto na vida cultural. Você provavelmente já viu referências a ela em filmes, desde alguns dos melhores de todos os tempos até os que tem o Nicolas Cage, em jogos e outras referências. O Átila pode explicar melhor, mas, resumindo, a peste é uma doença causada por uma bactéria e pode ser de 3 tipos. A peste pneumônica, quando a doença não tratada afeta o sistema respiratório. A peste septicêmica, quando a doença não tratada afeta a circulação sanguínea. E a peste bubônica, que afeta o sistema linfático e é a primeira forma de infecção. Ela tem esse nome em referência aos inchaços que causa nas pessoas, que eram chamados de bubões. A peste é transmitida principalmente pela mordida de pulgas e de piolhos que vivem em vários animais, especialmente ratos. O caso da peste pneumônica é o único em que a doença pode ser transmitida de uma pessoa diretamente para outra. Deixando o cosplay de Átila de lado, peste em latim significa doença, ou seja, ter a peste significava ter a doença, tamanha era sua mortalidade e o medo dela. E a primeira pandemia foi registrada antes do que costumamos pensar, ainda no século VI, durante o Império Bizantino. Hoje ela é chamada de peste de Justiniano, que era imperador na época. Ele chegou a ser infectado, mas sobreviveu. A peste afetou especialmente as cidades portuárias do Mediterrâneo, incluindo Constantinopla, a maior cidade do mundo na época, já que os navios mercantes facilitavam a propagação da doença com ratos a bordo. Algumas estimativas especulam cerca de 5.000 mortos por dia em Constantinopla. Não havia mais sepultamento e os cadáveres eram simplesmente empilhados. A peste se espalhou pela Europa e pelo Oriente Médio, enfraqueceu o Império e possibilitou novos avanços por tribos germânicas. Embora existam estimativas, algumas delas exageradas, é impossível saber o número total de mortes, mas podemos falar que em apenas alguns anos, cerca de 40% da população de Constantinopla e 1/4 da população da parte oriental do mar Mediterrâneo morreu por causa da peste. Pelos séculos seguintes, surtos de peste ocorriam pontualmente em diferentes localidades, causando mortes, mas sem uma grande pandemia. Até a década de 1330, quando a China ainda se recuperava da conquista mongol das décadas anteriores. A agricultura e o comércio foram bastante afetados. Junto com fatores naturais, ocorreu um cenário de falta de alimentos, consequentemente, pessoas mais fracas e mais suscetíveis a doenças. Entre 1330 e 1350, entre 15 e 25 milhões de chineses e de mongóis morreram por causa da peste no Oriente. Relatos da doença já chegavam na Europa, mas é possível que saibamos o momento exato em que a peste negra chegou na Europa Ocidental. Gabriele de Mussi foi um tabelião de Piacenza, que lidava com comerciantes de Gênova, e ele escreveu um dos principais relatos que temos sobre o início da peste negra. Segundo ele, não foi a Liga das Sombras de Ra's al Ghul que inventou a doença, mas no cerco da cidade genovesa de Caffa, na Crimeia, quando os mongóis lançavam cadáveres infectados com a peste por cima das muralhas, contaminando mercadores e pessoas que fugiam da guerra. Principalmente as pulgas dos ratos que iam nos navios. Para o microbiólogo Mark Willis, especializado em história da guerra biológica, o cerco é um episódio simbólico, mas insuficiente. Foi o comércio marítimo pelo Mar Negro e pelo Mar Mediterrâneo o principal responsável pela pandemia. Depois do Extremo Oriente, os primeiros focos de peste negra foram justamente nos portos do Mediterrâneo. De Alexandria e de Acre, a peste se espalhou pelo Oriente Médio e pelo norte da África. Da Itália e da Grécia, ela se espalhou pela Europa e, em apenas 4 anos, a pandemia já afetava a Escandinávia e as regiões bálticas.
Em 1350, ela chegou até na Islândia. Regiões menos desenvolvidas e mais isoladas do comércio internacional sofreram menos com a peste, que foi chamada de peste negra como referência à gangrena dos tecidos, que escureciam. A maior parte das pessoas morria em até 7 dias dos primeiros sintomas. A súbita aparição de uma doença mortal que se espalha de forma muito rápida, sem nenhuma explicação plausível para a época, teve grandes impactos sociais e culturais. A Guerra dos 100 Anos foi paralisada. As mortes causaram declínio econômico, menos comércio, menos produção agrícola, menos alimentos disponíveis e, novamente, pessoas mais fracas. Para tentar explicar a peste, muitos diziam que era uma punição divina e a única forma de evitar a morte seria a penitência, como o autoflagelo ou arrependimento. Outros diziam que a peste era obra de algum grupo da população. Nos anos da peste negra, ocorreram massacres e linchamentos de pessoas com hanseníase, estrangeiros em uma comunidade, povos roma e de judeus. Apenas na cidade de Estrasburgo, em fevereiro de 1349, 2.000 judeus foram mortos, cerca de 10% de toda a população da cidade. Muitos judeus fugiram para a Polônia, que depois disso, por séculos, teve a maior comunidade judaica do mundo. Principalmente, fez a morte se tornar um tema cultural onipresente por toda a Europa, com retratos do medo, da inevitabilidade e da proximidade da morte. O maior exemplo disso é a Dança da Morte, uma alegoria que se popularizou décadas após a primeira pandemia, representando a morte como um esqueleto que dança com todas as pessoas, desde o Papa até os camponeses, muitas vezes em cima ou perto de um túmulo. E um dia vamos todos deixar de dançar. Esculturas da morte tornaram-se um elemento da arquitetura gótica. Além de gravuras e pinturas, a alegoria inspirou canções e peças de teatro. Outro fenômeno que se popularizou no período foram das cantigas e crônicas mórbidas, que descreviam a peste em detalhes, especialmente quando escritos por sobreviventes da doença. O número de mortes foi tão grande que a falta de mão de obra causou aumento dos salários nas décadas seguintes. Paradoxalmente, o século XV foi de maior qualidade de vida, com mais terras disponíveis, a abolição parcial de obrigações feudais, para quem sobreviveu, é claro. Na zona rural, a falta de mão de obra serviu de motivação para inovações para aumentar a produtividade. Nas cidades, os aluguéis diminuíram, já que as cidades foram as mais afetadas pela peste e agora existiam mais casas vazias do que habitantes. Isso fica fácil de entender quando olhamos os números. A peste negra matou cerca de 40% de toda a população da Europa, com mais de 100 milhões de mortes no mundo. Foram quase 2 séculos até a população chegar aos números de antes da peste. E muitos de vocês talvez estejam sentindo falta da mais comum referência pop à peste negra: os médicos da peste, com uma máscara bicuda. As roupas consistiam de um casaco comprido, botas, luvas, uma capa por cima de tudo isso, uma touca de couro selada com um chapéu e acompanhada de uma máscara com olhos de vidro e um bico de madeira, que era forrado com plantas cheirosas. E eles eram funcionários públicos, contratados pelas cidades para não apenas tratar dos doentes, mas também contabilizar os mortos e avisar sobre focos da doença. O traje ajudava no isolamento do médico, e as plantas disfarçavam o cheiro pútrido dos doentes e dos mortos. Também se acreditava que a doença podia ser transmitida pelo cheiro ruim, um conceito obsoleto chamado miasmática. A questão é que essa roupa é do século XVII, quase 300 anos depois da peste negra. A doença não sumiu e, por séculos, voltou em surtos localizados que dizimavam populações. Um exemplo é a peste de Londres, que matou 1/4 da população da cidade. Ok, então, né, galera? Nós ficamos por aqui. E é isso aí. Um beijo para vocês. Fiquem em paz e nos vemos na próxima aula.